Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um papinho aqui no canal. Eu queria falar com vocês hoje sobre medo. Quem não tem? Quem não tem medo, né? A gente precisa só aprender a lidar com o medo. A gente não pode deixar que ele nos paralise. E é o que a maioria das pessoas faz, ela deixa o medo as paralisar, deixa todos os sentimentos as paralisarem, né? A gente tem que aprender a lidar com os sentimentos. A gente precisa observar o que a gente está sentindo e parar e aprender a observar o que a gente está sentindo. E observar que aquilo ali vai passar, aquilo ali não sou eu. É a questão da gente se desidentificar do que a gente está sentindo, de se desidentificar dos nossos pensamentos. Você não é o que você pensa que é. Você é um ser divino que veio aqui para a Terra para ter experiências de aprendizado. Aprenda a se enxergar por fora, a observar os seus pensamentos e deixá-los passar, porque tudo passa, tudo é impermanente, tudo é cíclico, tudo é fase. A natureza nos ensina muito. É só a gente parar um pouquinho, compra uma plantinha, coloca aí no teu quarto, no teu escritório, na tua sala e observa ela todos os dias. Precisa de tempo para crescer, para se desenvolver, e ela vai chegar uma hora que ela vai morrer também, precisar de poda. Na nossa vida é a mesma coisa. Então a gente não pode deixar o medo paralisar a gente. A gente não pode deixar as nossas emoções paralisarem a gente. Pra gente sair, porque, gente, o medo, ele causa... Eu facilitei uma constelação semana passada que veio uma mulher constelar, eu até fiz um Scalar Heart Connection junto e apareceu ali que o sentimento era depressão. E às vezes a pessoa se sente triste e ela nem tá sabendo, mas ela tá com depressão mesmo. Apareceu um caso de... Até peço licença para contar a história, mas obviamente não vou dizer o nome, né? De um relacionamento... Ela veio constelar o relacionamento afetivo dela hoje, atual, o casamento dela. E logo no começo eu sentia um embrulho no estômago, assim, uma vontade de vomitar, sabe? E me veio uma música, eu cantei e perguntei a ela o que ela vinha. Ela falou assim: veio a memória de um relacionamento da adolescência. E aí eu coloquei ela para olhar para esse homem lá da adolescência dela, de muitos anos atrás. Ela já tem filhos adultos hoje em dia. E esse rapaz falava assim com ela: por que você fez isso? E ela, muito emocionada, disse: por medo. Então, assim, o quanto a gente abafa os nossos sentimentos, né? O quanto a gente abafa as nossas vontades, o que a gente é mesmo, por medo. E a gente deixa as outras pessoas ditarem. Nessa época ela já estava com o atual marido dela, ela não teve coragem de seguir um outro caminho. Há muitos anos atrás, né, gente, pressão familiar também, segurança por N fatores, enfim.
Mas e aí o que a gente aprende com isso? Né? O que é seguro realmente? O que nos traz segurança? Nada é seguro. Porque aí se passa uma vida inteira ao lado de uma pessoa sem amá-la, né, por medo, e aí chega uma fase que já tá estourado, não tem mais respeito, não tem mais amor, tem muita raiva. Veio um sentimento de depressão no Scalar e veio também uma raiva por não falar. Exatamente o chakra do plexo solar, né, que está situado exatamente aqui e que aí nos confirmou aquela sensação que eu senti na hora que eu entrei no campo dela de estômago embrulhando. O Scalar Heart, ele é perfeito, ele deu exatamente o chakra onde apresentava o desconforto, o chakra do plexo solar, tem ligação com a nossa ação, com o nosso fazer, né? Com sentimentos de raiva reprimidos. E aí a gente passa uma vida inteira culpando o outro pela nossa infelicidade, mas a frase de cura que veio foi: eu fiz essa escolha. E essa escolha me deu lindos frutos. São meus filhos. Além de tantas outras coisas, né, gente? Então, a gente precisa aprender a se observar, a observar os nossos sentimentos, a observar os nossos pensamentos também, deixá-los passar, não se identificar com aquilo ali, não se identificar com essa história que já foi, com aquela criança que sofreu tanto. Tem um livro que a gente sempre indica nos nossos vídeos, que chama-se O Poder do Agora. Vale muito a pena a leitura. Às vezes a gente empaca ali na leitura porque a gente tem resistência, não é uma leitura difícil, muito pelo contrário, mas às vezes a gente empaca na leitura porque a gente tem resistência em resolver as coisas, em encarar. A gente precisa parar para encarar nós mesmos. A gente precisa apreciar a vida do jeito que ela é, aprender com a história como ela foi, não ficar patinando e reclamando e apontando culpado. Isso a gente coloca a nossa força na mão do outro completamente quando a gente faz isso. Então, para a gente ultrapassar o medo, a gente precisa primeiro identificar que a gente está com medo. E aí, como é que a gente ultrapassa? Sabendo o que a gente quer. E aí vai lá e age depois. Tem que ter ação. Saiba o que você quer. Primeiro identifica o medo. Coloca a luz ali. Saiba o que você quer, vai lá e age. Quando a gente dá passos, a gente vai vendo que, não morri. Olha, eu posso dar mais esse passo, eu não morri. Porque a mente, ela fala assim, não vai. Vamos sair da nossa zona de conforto. Esse é o trabalho dela. E aí você vai dando passos. Não tem como a gente curar o medo de andar de avião se a gente não for lá e andar de avião. E enfrentar e ver que, tá tudo bem, é só uma experiência nova, não aconteceu nada, é seguro, que é uma falsa segurança também, porque nada é seguro na vida. E tudo é seguro. Quando a gente segue nosso coração, a nossa verdade, é seguro.
que a gente não pode é ficar na falsa ilusão de segurança, porque a vida é risco o tempo inteiro. Nesse sentido que eu falo que não é seguro. Não dá pra saber o que vai acontecer, só que a gente precisa decidir. Ficar em cima do muro traz angústia, depressão, medo. Ficar vivendo o passado, se identificar com as suas histórias de vida. Eu li um texto esses dias do Prem Baba, deixa eu ver se ele tá aqui. Inclusive foi o texto que me inspirou a vir cá gravar esse vídeo para vocês. O que nos impede de manifestar o nosso mais pleno potencial é o encantamento com a nossa própria história. Ou seja, com aquilo que acreditamos ser. Afinal, quem somos nós? Nós somos um corpo? Somos um nome? A desidentificação com essa história, que é sinônimo de passado, é um dos aspectos do processo de cura interna, porque a identificação com o passado pode ser compreendida como uma doença, uma profunda amnésia a respeito de quem verdadeiramente somos e do que viemos fazer aqui, o que nos leva a viver com ansiedade, medo, depressão, entre outros sintomas. Vocês estão compreendendo? Você não é isso aí. Tu é um ser divino, pura luz, que veio aqui cumprir com um monte de tarefas, ajudar uns aos outros, se desenvolver, crescer, contribuir. Se você fica no medo, você fica num casulinho egoísta, preocupado só com o teu próprio umbigo e não vai pra vida, não contribui, não troca, não cresce e fica só culpando o outro. E não tem contribuição nenhuma aí, né? Com o mundo, com você mesmo. Então vamos olhar para o medo, vamos encarar o medo, vamos agir, porque quando a gente age, as coisas vão se modificando. Enfrentar, acordar, se observar e tomar atitudes diferentes a partir de hoje. Beleza? Um beijo. Espero ver você no próximo vídeo.